Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Learning, Creating and Sharing, episódio número 44, e connosco hoje, Paulo Cardoso. Viva, Paulo, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Bom dia. Olha, primeiro que tudo, mais uma vez, da praxe, muito obrigado pela tua disponibilidade e por aceitares aqui o desafio. Costumo dizer, a primeira pergunta, talvez a mais difícil de todas, se calhar falar aqui um bocadinho quem é o Paulo Cardoso Amaral e aqui um bocadinho da sua jornada pessoal e profissional, para partilhar aqui com a audiência. Eh, eu sou um engenheiro de coração que tirou um doutoramento em sistemas distribuídos há muitos anos e que vendeu a alma ao capitalismo também há muitos anos e, portanto, fiquei com essa dupla valência. Hoje dá-me imenso jeito porque eu, a dada altura, fui diretor informático de algumas das grandes empresas em Portugal e pronto, e todo este meu trabalho em tecnologia ajuda-me a compreender bem a tecnologia, mas sou professor na Católica e noutras universidades lá fora Uhum. há quase 30 anos nestas áreas de gestão e, portanto, junto bem os dois temas e tem sido extremamente divertido. Bom, acredito que sim. Olha, Paulo, um dos teus focos, talvez mais na área de tecnologia, tem sido o blockchain, não é? Ou seja, como é que tu vês o impacto desta tecnologia hoje em dia, tendo em conta a transformação, vamos lá, digital, porque é um processo contínuo e na economia, e, entre aspas, os desafios e barra vantagens da aplicação da mesma na sociedade como um todo? Bom, só esta pergunta dava Eu dava para fazer o... dava para pano para tudo. mangas. Eu cruzei-me com a blockchain em 2013, numa altura em que fui a Silicon Valley, tinha lá umas reuniões, e de repente percebi que era possível fazer o equivalente a transferências bancárias através da televisão, com QR codes. E eu, uau! E é nessa altura que eu acordo para a tecnologia e rapidamente comecei, eu, enfim, tendo esse doutoramento, ajudou-me a perceber a tecnologia e depois tenho estado a tentar perceber também o impacto dessa mesma tecnologia na sociedade. Então Hum. comecei a dar aulas em 2014 sobre o que é a tecnologia, o que é que podemos fazer com ela, na altura sempre muito TFI, agora as coisas estão a mudar, porque tal como qualquer outra tecnologia, uma questão é a tecnologia em si, outra é como é que nós a usamos para criar valor. Se no início a blockchain era tão forte que permite imensas coisas fora do mercado regulado, agora passa por transportarmos para esta tecnologia a economia regulada, os ativos regulados, os ativos que requerem identificação, no fundo toda a economia. E, portanto, a alteração vai ser significativa, porque a blockchain tem propriedades que nenhuma outra tecnologia tinha até hoje, em particular o facto de se poderem criar ecossistemas de raiz. Isso é completamente novo. Para além disso, também permite a existência de serviços de base monopolista, como nós temos hoje as Big Techs, com a diferença de que são bens públicos, ou seja, em vez das Big Techs estarem a ficar ricas como hoje, que são as maiores empresas do mundo, pelo facto de serem monopólios naturais, a blockchain permite a criação de monopólios naturais, mas bens públicos, ou seja, o custo vai ser, o custo ou o preço vai ser o preço do custo marginal, o que significa que a alteração, quer ecossistémica, quer de equilíbrio económico, pelo facto de termos esta tecnologia, pode ser extremamente benéfica para os países que não estão hoje a viver ou a ganhar o facto dos monopólios naturais estarem lá, em particular nos Estados Unidos. O único país Uhum. que está a conseguir combater isso de alguma forma é a China, no seu próprio mercado, no seu espaço geopolítico, mas nós não temos tido hipótese nenhuma. E, portanto, este rebalancear de uma Uhum. economia digital que, como sabemos, é extremamente forte, ou tem vindo a fortalecer, mas com este tipo de características faz com que não só haja uma alteração ao nível da forma como funciona a economia, mas também na maneira como se adquirem vantagens competitivas. Portanto, as oportunidades vão ser imensas e a Uhum. alteração é tão grande que eu já há uma série de tempo chamei a isto a quarta revolução industrial, que acredito que de facto é muito mais intensa, ou vai ser muito mais intensa, que a própria internet. Acredito que sim. Diz-me uma coisa, Paulo, neste momento, uma das conversas que existe a nível dos governos e das entidades reguladoras é o digital euro, né? Ou seja, e cada vez mais é um tópico que é discutido assim, com uma frequência, e se existe, podia explicar aqui um bocadinho quais é que tu consideras as principais implicações que isso vai ter vamos lá, no nosso dia a dia, por assim dizer. Pois, o Euro Digital é um projeto, neste momento, essencialmente errado, na minha opinião, Uhum. Uhum. porque estão a tentar utilizar o Euro Digital, ou o que se está a discutir neste momento, olhando inclusivamente para a proposta de regulamento que já saiu pela própria Comissão Europeia, que agora vai ter que ser vista pelo Banco Central Europeu, Certo. na perspectiva dos pagamentos, exclusivamente dos pagamentos. Porque é que eu acho que isto é um erro? Porque estou a ver com dificuldade
o Banco Central Europeu ter contas por cliente, porque qualquer coisa que passe pela banca vai ter que ter identificação jurídica, como hoje nós nos bancos temos que nos identificar, e estou a ver com dificuldade o Banco Central Europeu de repente estar a sobrepor-se à banca de retalho para fazer estas coisas. Além disso, estar a substituir o dinheiro por esta tecnologia, portanto, utilizando smartphones para fazer o pagamento, parece muito bem, mas nós podemos fazer isso, tal como a China já tem feito, sem precisar de euro digital nenhum. E, portanto, estar a utilizar o euro digital para resolver um problema que não existe é um bocadinho tonto, quando, na verdade, o euro digital, o verdadeiro euro digital, deve poder suportar uma economia programada. Certo. E essa é que é a vantagem, é tornar os ativos mais eficientes, e é isso que cria valor económico. Os ativos mais líquidos, por exemplo, um ativo que seja mais utilizado e passe mais de mãos, cria valor económico. Um carro que está parado 20 e tal horas por dia, cria menos valor económico do que um que vai passando de mãos, por exemplo. Se eu tiver uma economia mais líquida relativamente aos ativos, tenho vantagens, e é isso que a blockchain e estas tecnologias auto-executáveis podem trazer. Pensar que é apenas sistema de pagamentos, mantendo a estrutura económica como temos hoje, é mais do mesmo. Nunca devemos utilizar uma tecnologia para fazer a mesma coisa. Nós devemos utilizar tecnologias para fazer coisas diferentes. E sabemos isso da transformação digital para qualquer tecnologia. Nós não estamos a utilizar a internet para fazer aquilo que eram as páginas amarelas. Estamos a utilizar a internet e a web para fazer outras coisas. E, portanto, a ideia do euro digital, em particular, nós vamos ter euros digitais já em produção a partir de 2024, dentro de menos de um ano, lançado pela banca de retalho, portanto, numa abordagem diferente e que já está regulada. Portanto, não é esse euro digital que estamos a falar, é um euro digital mais comum, em que a banca de retalho vai ter a capacidade de colocar essa massa monetária na rua, e que nos vai permitir programar a economia. E as vantagens vêm daí. Não é o sistema de pagamentos. O sistema de pagamentos pode ter vantagens, claro, mas quer dizer, o dinheiro, apesar de tudo, é útil, não, nós não vamos lutar contra ele. E, portanto, haverá vantagens, não tanto, sei lá, vamos poupar as pequenas taxas que se pagam para utilizar cartões de débito. Na verdade, não vamos poupar grande coisa, porque mesmo com o euro digital vão-se continuar a pagar essas taxas. Portanto, não é por aí. Então, qual é a vantagem? A vantagem virá da possibilidade de termos ecossistemas mais eficientes e, portanto, o interesse não é nos pagamentos, o interesse é em suportar transferências de valor no outro tipo de transações. Mas para tudo, não é só obviamente para as compras, para a saúde, para o que quisermos, para comprar casa, telecomunicações. Portanto, e essa que será a vantagem. E isso não está a ser pensado hoje no euro digital, não é essa a visão do regulamento, lendo o regulamento não é isso que o regulamento diz. Por outro lado, temos o título 4 do MiCA, que já está pronto, assente e que vai entrar em funcionamento dentro de um ano, que nos permite isso. Não diz o que é que pode acontecer a seguir, mas dá-nos uma massa monetária euro digital já programável, que nos permite tornar a economia ou partes da economia mais eficiente. Isso parece um remendo, não é? Assim de repente, não é? Assim parece na verdade não é um remendo. O título 4 do MiCA é uma ideia muito bem não, eu não diria o MiCA, o outro, ou seja a questão da regulamentação. O euro digital é o euro digital tal como está pensado, e agora já se pode falar nele de uma forma mais rigorosa, porque o regulamento proposto pela Comissão Europeia já está cá fora, proposto, ou seja, ainda estão a pensar, mas aquilo diz taxativamente que não é dinheiro programável. Está lá escrito. Está lá escrito. Portanto, é mesmo só para pagamentos de baixo valor. A ideia é, aliás, controlar os pagamentos de baixo valor. Portanto, estamos a falar, e eu compreendo, porque na União Europeia o número de pessoas, ou o número de transações no ponto de venda que utiliza dinheiro físico para compras de baixo valor, estamos a falar de abaixo de 5 euros ou abaixo de 20 euros, calcula-se, e isto com dados do próprio Banco Central Europeu, acima de 80%. Nós utilizamos essencialmente mais o dinheiro, portanto o dinheiro, as notas e as moedas para esse tipo de transações. Quando, por exemplo, na China é exatamente o contrário. Na China nós já não conseguimos utilizar dinheiro. Eu dou aulas na China e até escrevi um artigo sobre isso há algum tempo, pouco tempo, fui lá em março. Eu já não consigo pagar com cartões de débito no McDonald's, que é uma empresa americana, já não aceita Visa. E quando eu quero pagar com dinheiro, também ficam a olhar para mim. Dinheiro? Não, aquilo é tudo com QR Codes. O próprio Banco Central Chinês obriga e diz vocês têm que aceitar dinheiro, não se esqueçam, têm que aceitar dinheiro, porque de facto é tão mais eficiente o pagamento de outra forma, que eles já não utilizam o dinheiro. Agora reparem,
isto é verdade, mas sem Digital Yuan. O Digital Yuan é apenas uma outra forma de fazer uma coisa que eles já fazem. Portanto, nós não precisávamos do euro digital. Podemos, de facto, beneficiar do aumento de eficiência da economia, o que cria por si só valor económico. Agora, estar a obrigar a que tenha que ser desta forma, tentando criar uma roupagem de euro digital que segue a infraestrutura dos pagamentos financeiros que já existe, é estar a criar problemas e estar a resolver problemas que estamos a criar. Às vezes, talvez aí o ponto crucial, não sei se é aplicável ou não, às vezes a literacia da aplicação destas tecnologias todas e resolver o real problema que existe, né? Se calhar pode não ser a melhor decisão, né? Pois, eu não sei, enfim, a literacia é difícil avaliar, mas de facto, para as decisões que estão a ser tomadas, eu ponho em causa a velocidade com que estão a ser tomadas, porque nós podíamos mais depressa estar a aplicar uma tecnologia que é muito útil por ser auto-executável. Ainda não se percebeu, de facto, o poder dessa auto-execução dentro da lei. Ou seja, não é pensar que o que está fora da lei, porque eu consigo ter uma identificação pseudonónima e, portanto, consigo fazer umas transações e ninguém dá por ela, não é isso. Não é isso. O que nós queremos é utilizar esta tecnologia dentro da lei. Se a lei diz que temos que ser identificados, somos identificados, mas temos privacidade ao mesmo tempo. E tudo se faz com tecnologia, nós temos é que fazer. Claro, certo. Diz-me uma coisa, Paulo, tocaste aí numa palavra que é smart contracts, podias explicar aqui, ou seja, smart contracts e tokens, já é uma palavra, vamos lá, recorrente nesse ecossistema, vamos chamar assim, e como é que eles podem ser utilizados hoje em dia, vamos lá, digitalmente, vá por assim dizer, né? Bom, o token é uma forma de identificar a identificação que eu tenho, de definir a identificação que eu tenho, de poder executar qualquer coisa por mim. Vejamos, eu quando vou à feira, andar nos carrinhos de choques, coisa que já não vou há algum tempo, temos um token que é um token de plástico. Aquilo dá-me o direito se eu tiver 3 tokens, posso andar 3 vezes. Se eu tiver 2 tokens, posso andar 2. E aquilo tem uma função, é quando eu coloco lá o token, alguma coisa acontece. Um token é isto, é dar-me o direito a qualquer coisa. Agora, o que é que está por trás? O carrinho da feira também, na verdade, são smart contracts que fazem aquilo, ando ali no carrinho. O smart contract o que faz é que permite-me programar outras coisas para o ecossistema. Da mesma maneira que o carrinho está programado para fazer aquelas coisas quando eu lá coloco o token de plástico, eu posso programar smart contracts para fazerem outras coisas. Ora bem, o que é que nós lá podemos colocar nos smart contracts? Tudo desde que seja reconhecido pela lei. Hoje o que se está a passar é que o smart contract está a programar coisas como moedas digitais, daí as criptomoedas, e serviços que estão essencialmente não regulados, mas também posso programar outro tipo de serviços, como por exemplo a própria identidade. Nós vamos ter uma revolução dentro de 2 anos na Europa, porque a identidade digital até hoje tem sido mal gerida basicamente por toda a gente, porque não é esta coisa de termos que andar com passwords e e-mails password, e quer dizer, aquilo, eu dada altura são tantos sites que depois eu utilizo sempre a mesma password, depois, enfim, imensos problemas, quando nós podemos ter uma identificação digital de base criptográfica, utilizando smartphones, que nos permite depois fazer as transações que temos que fazer. Aliás, a China é o que faz. A China, a ideia dos pagamentos por QR Code é que aquilo é certificado. Ou seja, aliás, eles fazem isso por questões políticas, mas nós não temos que fazer a mesma coisa. Que é quando a pessoa faz a transação, sabe-se quem é e está juridicamente identificada. Ora, a Europa tem um projeto que já está a ver a luz do dia, que vai entrar em produção até 2 anos, que é o IDAS 2, e que nos vai permitir ter assinaturas qualificadas a partir do smartphone. Tal como hoje nós conseguimos fazer com a chave móvel digital a assinatura de documentos, vamos poder fazer com biometria qualquer transação e em cima disso pode acontecer qualquer coisa, seja a economia tradicional, seja uma economia na Web3. E, portanto, esta alteração de paradigma em que nós utilizamos a tecnologia não com password e e-mails, mas temos a biometria e temos os smartphones e os QR codes que nos permitem fazer coisas, depois é ver o que é que por trás disso pode ser programado para que a economia seja mais eficiente. Qual é a vantagem dos smart contracts? O smart contract, quando faz para todos, portanto é ecossistémico, e é por isso que nós podemos criar lógica ecossistémica dentro da lei, funciona para todos, de raiz, não temos que esperar que a lei evolua para que depois um dia o ecossistema tenha outro tipo de comportamento. Nós programamos lá a cabeça. Tem é que ser dentro da lei. Qual é o desafio? É a lei.
Ué. Nada vai acontecer sem Ah, mexer na lei. Se nós utilizarmos a lei que temos hoje, que está adaptada à tecnologia que temos hoje, para uhum, colocar lá a web, que é o, por exemplo, que está a tentar fazer o Guarda Digital, está errado porquê? Porque estamos a utilizar a tecnologia para fazer uma tecnologia nova para fazer a mesma coisa. ah. Não Nós tiramos temos que o utilizar potencial todo e o real valor, né? potencial de fazer coisas diferentes, mas isso obriga a mexer na lei. Por exemplo, quantos anos é que demorou a lei das faturas digitais? Já era possível ter faturas digitais há 20 anos. E Sim. já havia lógica de faturas digitais desde os anos 70, com o EDI. Mas o tempo que demorou até termos isto legislado, não vai poder demorar tanto tempo. A questão é, sem legislação não acontece nada. Claro. E o mesmo se passa fazendo o paradigma aqui, uma analogia com a parte da inteligência artificial, né? Só, teoricamente, até o final de 2023 é expectável o AI Act sair cá para fora. Ou seja, o tempo às vezes que estas coisas demoram tem impacto se não houver uma regulação base. Não, isto é... A questão da regulação e da lei é que nós, vivendo num Estado de Direito e tendo ativos que têm que estar registados na lei, portanto, eu para fazer uma transferência bancária tenho que saber quem eu sou e tem aquela coisa toda do branqueamento de capitais e por aí fora. Toda esta lógica que é uma lógica do Estado de Direito, tem que estar programada noutro sistema que tem Uhum. outro tipo de capacidades, mas não é porque nós temos outro sistema que vamos deixar de ter a lei atrás de nós. Significa que se nós não mexemos a lei, porque a lei está feita para a tecnologia atual, se utilizarmos outra tecnologia, vamos torcê-la para fazer aquilo que a tecnologia atual faz. Não é essa a ideia. Um exemplo disso é o recente Pilot DLT. O Pilot DLT permite a tokenização de empresas, por exemplo, de ações. Portanto, eu posso ter mercados secundários de ações de empresas a partir de agora, a partir do momento em que haja fornecedores financeiros, portanto, Uhum. serviços financeiros licenciados para tal. No fundo, eu posso aceder a uma espécie de mercado de capitais, mercado secundário, que hoje só está aberto às empresas cotadas. A partir de Uhum. agora, vamos ter qualquer empresa que tokenize as suas ações. Isso pode ser feito, isso vai ser uma, vai Uma ser uma revolução. revolução só nessa área. Mas isto, ao ser feito, é feito alterando o ecossistema e dizendo o seguinte: aquilo que eram as entidades que antigamente faziam cada uma o seu bocadinho no sistema descentralizado que geria o mercado de capitais, Uhum. agora qualquer uma delas pode fazer as funções de todas as outras, porque ao estar na blockchain, os smart contracts fazem para todos. Ou Claro. seja, mantemos a mesma estrutura, mas cada um faz para aquelas transações para todos. O que significa que a estrutura vai continuar a existir para o tradicional, mas para aquilo que é o Web3 torna-se muito mais eficiente. Tão mais eficiente que eu posso ter mercados secundários. O que é que isto significa? Aquilo que era antigamente ir ao notário para fazer uma escritura, para eu vender as ações, não sei o quê, passo a ter uma espécie de ações ao portador, entre aspas, que podem ser trocadas de mão com QR codes e com a identificação jurídica e com tudo. O que significa que eu posso ir a esse mercado de capitais ou essa espécie de mercado de capitais como empresa financiar-me e posso eu como o financiador ir a esse mercado de capitais à espera das mais-valias associadas aos ativos das empresas e estar nesse ambiente ou nessa espécie de mercado de capitais que não existe hoje. Hoje existe para um pequeno número de empresas e de repente alarga-se não Tá. só às empresas, por exemplo, PMEs, como se alarga às pessoas que agora não podem comprar imobiliário porque é demasiado caro e que amanhã estão disponíveis para comprar 1/1000º de um grande hotel. Isso mesmo. Porque é possível, eu vou ser um dos 1000 investidores do Investidores. hotel Tá. porque posso. Porquê? Porque é barato, porque é possível e porque é conveniente. E há pouco tempo vi um projeto nessa área que estás a falar do imobiliário de Singapura, que era um edifício em que nós podíamos comprar uma percentagem desse edifício, por assim dizer. Ou seja, a Está nível. bem. Nós ainda não podemos fazer isso na Europa, Certo, ou melhor, posso fazê-lo, mas com escrituras. O que eu certo. posso fazer é colocar esse edifício numa empresa, Uhum, passa a ser um veículo especial, que nós chamamos um SPV. uhum, Essa empresa ou esse veículo detém o ativo e eu vou ao mercado secundário comprar uma fração desse ativo. certo. E isso é controlado pelo sistema financeiro, mas tem a economia real por trás. Portanto, eu ainda estou longe de conseguir fazer isso diretamente ao ativo, mas consigo fazer isso à empresa. Isto já é possível também, por exemplo, na Suíça. Na Suíça. Acho que esse será em Zug, uma vez vi esse. Não, Zug é um É sítio um- especial, que é uma espécie de Silicon Valley lá do sítio,
porque têm impostos tão baixos que as empresas foram todas para lá. Não. A Suíça é mesmo uma alteração do ordenamento jurídico que aconteceu em 2022, chamado Delta Act, e que permite já uma série de coisas muito parecidas com o que estamos a fazer com estes regulamentos que saíram agora do MiCA, do Pilot LT, com a diferença de que nós estamos a fazer pilotos, uma espécie de sandbox. Ainda não é bem porque é um regulamento, mas não deixa de ser piloto e o nome é piloto. Porquê? Porque é limitado na abrangência. Eu não posso pôr lá os ativos todos, que ele tem limites. A Suíça não. A Suíça já avançou para não só ações e obrigações. Nós vamos poder fazer isto com ações, obrigações e um certo tipo de fundos. E eles já abriram para os outros tipos de produtos financeiros, que no nosso caso estão abrangidos por uma lei que é o MiFID II, ou por um conjunto de leis que é o MiFID II, e que um dia também irá atrás. Portanto, eles de alguma forma estão um bocadinho à frente de nós. Eu acho que da mesma lógica estão a abracar mais produtos financeiros. Portanto, é provável que haja mais inovação mais depressa e que a economia deles se torne mais eficiente. Aliás, o que para a Suíça não é surpreendente. Sim, eu acho que eles são quase o topo, se não estou erro, o topo de países a nível de inovação. Eu penso não estar aqui a dizer nenhum dado incorreto. Bom, é assim, eu não tenho estas estatísticas. Agora, mais um fundamento que vi há pouco tempo, um estudo da relativamente à Accenture, inovação por exemplo. financeira, Sim. não é por acaso, por exemplo, que o Bank of International Settlement lá está desde sempre, não é? Que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Portanto, eles têm muito cuidado e nós sabemos, da nossa cultura geral, que a Suíça sempre ganhou muito dinheiro, não só com a inovação nas empresas, porque eles têm produtos incríveis, veja-se os produtos suíços que nós compramos, mas também com a componente toda financeira. Como está a mudar, é normal que eles apanhem esta maré tecnológica, ou esta onda tecnológica, para dizer como é que nós nos posicionamos para ter first movers advantage. E é isso que nós também temos que fazer na Europa, é nos nossos mercados, quais são os passos que temos que dar para termos também first movers advantage. Porque se nós não tivermos a vantagem de ser o primeiro, e alguém fizer por nós, de alguma forma, de repente os mercados vão-se embora. Claro que a regulação no setor financeiro vai nos proteger imenso. O que acontece é que o risco não é tanto a ir-se embora e ficarmos para trás. Corremos imensos riscos relativamente à Common Law, porque os americanos e os 80 países da Common Law têm vantagens de evolução regulatória e de legislação em relação a nós, são mais rápidos, por inerência. Os exemplos. E também estamos a ficar para trás na China, porque a China já regulou, a China já tem. Nós ainda estamos a discutir o euro digital e a China já percebeu para que é que aquilo serve. Eu dou aulas de blockchain na China já agora, desde 2019. Próprio governo chinês, portanto, sei do que é que estou a falar, tenho que fazer o meu trabalho para poder dar essas aulas. A China não só percebeu, como já implementou, portanto, eles já têm euro digital, yuan digital. A diferença não é significativa do ponto de vista da utilização, são os mesmos QR codes. Okay? Enquanto nós estamos a tentar fazer isso para instalar uma nova forma, eles já têm, porque já utilizam os QR codes para todo lado, a vantagem deles é que de repente dizem assim, mas vocês para as transações internacionais, em vez de irem via dólar e via os mecanismos de settlement dos bancos centrais, podem vir por aqui. E neste momento já há bancos europeus a oferecer digital yuan para as transações internacionais. Isto já existe, já está a acontecer. Eu não sei se vai pegar, mas se pega, para aquelas transações já não é preciso dólar. Claro. Dizer mais alguma coisa? E aí podemos dizer que está a revolução, não é? Como dizer, acho que deve é uma disrupção, porque não é que o dólar vai ser substituído assim de um dia para o outro, mas é transação a transação. E para eles, ter menos dependência do dólar, eventualmente, podem ter vantagens, digo eu. E acredito que para ti seja um desafio por um lado positivo, que te obriga, ou seja, dando aulas em China, ou seja, que estás a ver o que é que está a acontecer lá, né? Parece que já estás anos à frente, mas depois estás em 2023 cá, né? Por isso faz esse comparativo, né? Em algumas áreas, em particular nas áreas tecnológicas, eles estão mesmo à frente de nós. Claro que têm vantagens políticas porque eles conseguem tomar decisões e aquilo não tem grande consenso. Tomam uma decisão e pronto. Também correm riscos. A decisão estiver errada, dá asneira. Mas de facto não tem estado. Agora, muito daquilo também passa pelo interesse que eles têm em controlar as pessoas, o que para nós é uma coisa estranha. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é fazer, no fundo, um bocadinho o mesmo caminho, porque a tecnologia é isto, e ter cuidado com a privacidade. Ou seja, eu sou daqueles que defendo que nós não precisamos ter anonimato para ter privacidade. Sim. É possível, em particular neste mundo da Web3, ter privacidade sem precisar de ser anónimo, porque nós, se mantivermos o anonimato, vamos ter dificuldade em que seja aceito pela economia regulada.
só para ativos marginais. Se forem ativos a sério, ninguém vai deixar que uma casa ou qualquer ativo ou qualquer direito com significado vá ser comprada pelo anónimo. Não é possível, porque, quer dizer, se o anónimo for um patife e depois aquilo tiver que ser penhorado, eles existem, e as penhoras existem para isto. Se ele for anónimo, não conseguimos penhorar, não faz sentido. Portanto, nós temos que manter privacidade, mas sem ser necessário anonimato. Isto faz-se com a tecnologia, com uma coisa que é o SSI, que é a identificação autossoberana. E felizmente a Europa já tem projetos que já estão a ver a luz do dia, portanto isto já está feito. E a próxima legislação da identidade digital já é feita numa lógica de autossoberana. Autossoberana significa eu mando na minha identidade, mas tenho verificadores oficiais, o que significa que na outra ponta da transação eu sou anónimo ou tenho privacidade, mesmo que os intermediários validadores, eventualmente do Estado, possam eventualmente saber quem eu sou. E isso garante privacidade e garante que eu não sou anónimo para a camada necessária para que se cumpra a lei. O Estado só tem que ter cuidado em não exagerar na forma de controle, porque, como aliás acontece hoje, não é? Nós na banca sempre não há anonimato, não é? Quer dizer, porque se formos controlar tudo, corremos o risco de fazer como a China. Não temos que fazer como a China, é tudo uma questão de a lei decidir que a privacidade é mantida e que mesmo no Estado nem toda a gente acede a tudo e por aí fora. Enfim, tudo isto se faz porque a informática pode fazer tudo. Portanto, isto para dizer que nós podemos e devemos fazer como a China na utilização da tecnologia, mas não vamos, obviamente, fazer o que a China faz controlando as pessoas. Eu isso não estou de acordo, quer dizer, vou sempre lutar contra isso, como é óbvio, mas não tem que ser assim. Como é que tu vês o papel, neste caso, dos governos e das instituições financeiras, que existe a questão da regulamentação da blockchain, tecnologia, e muitas vezes, aqui, não sei se o termo que eu vou usar é correto, esta confusão com as moedas digitais, porque há uma ligação, mas uma coisa é tecnologia, outra coisa tem uma função diferente que as moedas digitais. Vamos ver, a confusão só existe por algum bocadinho de falta de literacia. A tecnologia é como, quer dizer, eu não estou a regular a utilização do Windows ou do Linux. Utilizo a tecnologia, não é? Eu posso ter no meu computador um sistema de banco, mas não é por isso que sou um banco. Eu sou um banco se for reconhecido pela lei, pelos reguladores, não sei. Portanto, esta questão de qual é o valor da informação entre os sistemas, quer dizer, o que conta não é a tecnologia, o que conta é o que nós fazemos com essa tecnologia. Portanto, eu tenho que gerir e dizer como é que vou utilizar os dados. Na prática, toda a gente pode utilizar blockchain, mas com a legislação atual vai ter que encapsular numa forma de trabalhar que é que temos hoje que vem da tecnologia anterior, por isso é que temos que mudar. Então, o que nós temos que fazer é ter uma regulação que permita a utilização de uma tecnologia com autoexecução e que faz coisas para todos, mas mantendo todos os princípios que nós queremos da democracia e da lei. E essa é que é a dificuldade, é como é que isto se faz. Bom, a separação é muito clara. Esta tecnologia é muito forte e por isso é que permitiu fazer coisas como as criptomoedas. Mas as criptomoedas não estão reguladas. Okay? Estão do lado de lá. Eu não sou contra nem a favor, não é? Aliás, não sou contra, tenho que ser a favor, porque são reservas de valor, têm imensa inovação, fazem coisas fantásticas e, portanto, sim. Agora, aquilo não vai substituir, por estar não regulado, as coisas que fazemos na economia regulada. Nós temos é que adaptar aquela tecnologia na economia regulada, cumprindo a lei. Portanto, e esse é que vai ser o papel dos governos e dos reguladores, é criar a legislação e a regulação que nos permita, do ponto de vista económico, ter a vantagem competitiva, porque vamos poder adotar uma tecnologia que é disruptiva e extremamente útil na criação de valor. Veja-se, por exemplo, aquilo que foi a web. A web é uma brincadeira do ponto de vista da alteração económica, mas veja-se o que hoje é a web, porque nós temos a web à nossa disposição. A web, a única coisa que fez foi permitir-me aceder com mais facilidade aos dados, mas veja-se o que fez. Demorou 20 anos, mas de facto o mundo é outro. Esta tecnologia é várias ordens de grandeza mais disruptiva que a própria web. Porquê? Porque precisamente por ser autoexecutável. Agora, ela é tão forte, é como termos um carro extremamente potente, e como é que nós agora aprendemos a conduzir isto? A questão é que não é só, vamos ter que ter estradas diferentes, vamos ter que ter regras diferentes, mas não é só aprender a conduzir o carro. Aprender a conduzir o carro é um bocado a DFI, agora, criar um ordenamento para que ele tenha valor, então temos que o alterar, e isso vai acontecer com a lei de regulação. Portanto, na verdade não há grande confusão. DFI é uma coisa, Bitcoin e criptomoedas, isso é o que é.
E bem, quando nós passamos uma economia regulada, a nossa massa monetária funciona em euros, ok? É Claro. assim que funciona. E depois temos as leis que fazem com que as transferências de valor e tudo o que nós queremos que seja programado aconteça agora com outra tecnologia. As oportunidades de criação de serviços, de nova, isto vai mudar muito e vai mudar mais depressa do que nós imaginamos. Eu só espero é que seja suficientemente rápido, precisamente para não ficarmos para trás, porque já perdemos um bocadinho a corrida no caso Bem, das Big Techs com os Estados Unidos. bem. Convinha que agora, com esta tecnologia, nós conseguimos rebalancear. Os Estados Unidos e os países da Common Law andam um bocadinho distraídos. Uhum. Deviam estar a avançar mais depressa. Estão preocupados com coisas um bocadinho erradas, mas eles é que sabem. Quem sou eu? Claro, claro. Mas não são aquelas que alteram a economia depressa. Eles têm capacidade para, mas como é difícil, andam ali a discutir impostos e o que é que são títulos e o que é que não são, e andam-se a perder um bocadinho. Nós, por acaso, até estamos a ter um caminho mais seguro do ponto de vista de que é a alteração do ordenamento jurídico, e a prova disso são os regulamentos que agora saíram. Mas Uhum. tem que ser lento. Não havia necessidade de termos tantas sandbox. Claro, Verdadeiramente não havia, porque se nós soubermos o que é que queremos, não vamos brincar aos aviãozinhos, vamos pilotar. Portanto, não vamos brincar na sandbox, vamos fazer coisas a sério. E claro. já era possível dar passos mais rápidos para não começar apenas com os primeiros produtos financeiros, fazer como a Suíça. Se a Suíça já Claro. fez, podíamos fazer pelo menos igual. Eu às vezes me questiono porque é que não copiamos as coisas que estão a ser bem feitas. E até, de uma certa forma, podemos adaptar à nossa realidade. Pronto. Ou seja, e às vezes faz-me confusão, parece que começamos tudo a fazer tudo novo. Sim, mas E, não é fácil, porque a Suíça é um país, tem um Banco Central forte, tem uma perspectiva financeira já com muitos anos muito coerente e forte. Bem, nós somos um conjunto de entidades com muitos bancos centrais, não é? Com um oh, BCE, com muitos legisladores, com guerras também no contexto. É que nós também não estamos sozinhos, não dá para fazer coisas de forma completamente autónoma. Temos claro, alguma liberdade. Os franceses têm feito alguma coisa, mas mesmo em França, enquanto que o Banco Central e o próprio setor financeiro tem uma inovação incrível nesta área, os reguladores andam preocupados, tipo os Estados Unidos, com impostos, e portanto andam a travar a coisa. E é uma pena para eles, mas mesmo assim são extremamente inovadores. E é por isso que trabalham com os suíços, portanto o Banco é, Central Suíço trabalha muito bem com o Banco Central Francês, fazer coisas incríveis. E nós, quer dizer, nós somos todas outras entidades que se têm que organizar, e portanto isto passa pela Europa, porque é impossível estar a mexer no setor financeiro sem ser de forma agregada. Agora, claro que temos alguma liberdade e podíamos fazer algumas coisas um bocadinho mais depressa. Mas é o que é. Também não sei explicar isso, porque não estou lá, não sei como é que claro, funcionam esses conselhos, e não quero criticar isso. claro. Mas gostava e quero contribuir, e é isso que eu tenho estado a tentar fazer, para que dentro da liberdade que temos, possamos dar um passinho mais rápido, se não corremos risco. Vou dar um exemplo. Nesta coisa do PLT dos mercados secundários, de ações, obrigações e fundos, Uhum. os espanhóis já estão a aceitar licenças. Uhum. Desde o ano passado, até antes da lei entrar em funcionamento, porque a lei foi assinada em 2023, portanto já se sabia perdão, em 2022, já se Uhum. sabia que ia entrar em funcionamento em 2023, e portanto a CNMV, não, o CMVM de lá, preparou-se e alterou a sua própria lei em fevereiro deste ano, e já estava a aceitar licenças no contexto da sandbox deles no ano passado. Claro, Nós, tanto quanto eu sei, a própria CMVM ainda nem sequer foi mandatada para tal. E a culpa não é da CMVM. claro. A culpa, e aqui está a culpa, é dos legisladores, não sei onde é que eles andam, mas que têm que dizer, olha, para isto é a CMVM. Claro que vai ser a CMVM, eles sabem, mas não estão mandatados. Se não estão Claro. mandatados, nem sequer podem começar a trabalhar. Pois, e depois isto atrasa-se, não é? É um processo, não é? A questão é, o atrasa-se é que nós estamos a falar de produtos financeiros, ou de serviços financeiros, que tem uma coisa que se chama o passaporte europeu. Estes últimos regulamentos estão a sair com o passaporte europeu dos serviços financeiros. Significa que no próprio regulamento, eu sou Uhum. daqueles que lê os regulamentos várias vezes, que aquilo é difícil de ler. Acredito que sim. É muito difícil. Não é Mas eu leio. convidativo. Eu não ando a ler os artigos de opinião, eu tenho a minha própria opinião. Se eu tiver errado, mas, mas a culpa é minha, não vou dar,
E não é é? fundamentado na tua. E eu vi lá nestes todos, estou a ver o passaportes financeiros lá. O que eles dizem é: uma entidade regulada e licenciada num Estado-membro tem o direito de oferecer os serviços noutro Estado-membro. E eu sei, na prática, que neste momento há empresas a pedir licenças nesta área em Espanha que estão a olhar para Portugal. E isto tem first movers advantage, o que significa se essas empresas começarem a oferecer e a ter mercados secundários devidamente licenciados e regulados a partir Uhum, de Espanha, conquistam Portugal. claro. E nós, os nossos, podem nem sequer ter a oportunidade de De levantar voo. ser comutativos, sequer. Ficam Não, reféns. nem levantam voo, porque se houver first movers advantage, nesta coisa deste ambiente das plataformas que têm efeitos de rede, isto é o clássico. É mesmo first movers advantage. Quem criar a primeira rede, a outra já não levanta voo. E, portanto, porquê é que corremos risco? Por isto, mas também é o reverso da medalha, que é, se formos mais rápidos, podemos nós tentar ir à procura da vantagem competitiva e tentar conquistar outros. Isto agora é pan-europeu. Claro. Boa. Diz-me uma coisa, Paulo, num dos teus, como disseste, das aulas, na Católica e outras entidades, como é que tu tentas ajudar, neste caso, os estudantes a estar esta literacia destes nomes todos que existem, seja blockchain, ou seja, no sentido de quais é que consideras as principais competências que essas pessoas devem ter para entrar neste mundo, por assim dizer? Pronto. Que fique claro que eu, em Portugal, sou de aulas na Católica. É, peço desculpa, tinha percebido Lá outras. fora sou professor convidado de MBAs Ok. de outras entidades. Ehm, Como é que eu faço? Enfim, eu tenho tido um trabalho a escrever e a tentar explicar os temas nos jornais, precisamente para ajudar a essa literacia. E com os meus alunos faço a mesma coisa, ou seja, isto passa pelos primeiros conceitos para se perceber o que eles significam e depois vamos construindo a camada de conceitos em cima desses. Se nós não soubermos a base, o que é um token, o que é autoexecução, o que é um smart contract, o que não é um smart contract, Uhum. se isto não for claro, depois é muito difícil estar a fazer raciocínios. Porque depois, e é isso que eu vejo muitas vezes quando leio algumas análises na comunicação social e que eu percebo que estão erradas, não estou a dizer todas, mas algumas estão erradas. Porquê é que estão Uhum. erradas? Porque quem está a escrever acha que sabe, mas de facto não sabe. E aprender só porque eu vi ou porque li umas coisas não é suficiente. Portanto, começamos com esses primeiros conceitos e depois a técnica que eu uso é a aplicação. E Boa. faço isso para tudo. Portanto, mesmo em transformação digital ou em estratégia, porque eu estou muito na estratégia, já desde sempre. Aliás, estou a publicar um livro sobre estratégia militar. Mesmo esse tipo de conceitos são aplicáveis e é na aplicação que nós aprendemos. Há pouco estávamos a falar nisso, o learning by doing. Uhum. Sem doing não há learning. Essa é a É, verdade. Se não certo. estou a decorar, não é? Eu digo aos meus alunos, não vamos empinar as coisas como fazíamos à antiga, porque isso depois esquecemos. Vamos aprender fazendo, criando algumas emoções no momento da execução, e são essas emoções que fazem que nós aprendamos. Tu não sabes isto, mas eu escrevi um livro sobre gestão de conhecimento e dei aulas de gestão de conhecimento desde 98, pá, 20 anos de gestão de conhecimento. Portanto, é uma das técnicas é, Uhum. é aplicar o conhecimento tácito, portanto, o know-how, e com um bocadinho de emoções à mistura, e é assim que nós adquirimos este tipo de capacidades e não nos esquecemos das coisas. Pá, Daí o e é uma, storytelling, enfim, estas não técnicas. tanto memorizar, mas perceber que aquilo que está a ser partilhado, como é que nós aplicamos na realidade, não é? Exatamente, mas tem que ser a aplicar, ou seja, eu não vou ensinar ninguém a andar de bicicleta, a dizer, olha, é assim que se faz, agora anda, não Dá, é? dá mais força, bora, não é? Não, ou mesmo um carro, eu não vou dizer, olha, estas são as regras, eu volante, eu ajudar, agora vá conduzir. Não é assim, quer dizer, isto implica, não é? Ninguém vai aprender a pilotar um avião porque leu as regras, Claro. não Senão é? será bastante arriscado. Não, quer dizer, bicicleta, Claro, até tem que ter as rodinhas e tal. Portanto, é o know-how, e o know-how é que faz a diferença, não é o know-about. claro que sim. Paulo, algum caso que tu possas partilhar de algum use case que tenhas assim mais disruptivo, vamos chamar assim, que estejas a participar neste momento, possas partilhar? Ou que tenhas participado? O mais disruptivo e que estou a trabalhar nisso é precisamente esta lógica do Pilot LT. Porque já está, o Pilot LT é muito pouca gente ouviu falar dele, é uma coisa, eu não percebo, falam do Mica, mas o Pilot LT já entrou em funcionamento, o Mica só vai entrar em funcionamento para o ano. O Pilot LT já entrou, Uhum, o Mica é para colocar um bocadinho de ordem na DeFi e mais umas stablecoins, não é? Como eu acabei uhum. de referir, ligado ao euro. O Pilot LT permite-me criar mercados secundários de ações, obrigações e fundos, que assim eu tenho os dois lados do mercado.
tenho, não é? Epá, e posso criar uma espécie de mercados de capitais para as empresas de uma forma abrangente. Quer Uhum. dizer, a alteração e o impacto económico que uma coisa destas pode ter, não só para o fornecedor dos serviços financeiros, mas sobretudo para os utilizadores dos dois lados do mercado, Claro. é avassalador. Mas repara, quer dizer, uma pessoa quer investir, por exemplo, Uhum. e diz, eu vou comprar um imobiliário porque comprar imobiliário implica pagar IMIS, implica pagar manutenção, e não sei o quê, mais o condomínio. Se eu tiver a oportunidade de comprar uma fração de uma empresa que gera aquele imobiliário, mas aquele imobiliário é meu por inerência, Uhum. eu ganho a vantagem de não precisar primeiro ter aquela escala e ter aquela complexidade da transação e o próprio custo, Uhum. e toda aquela manutenção por aí fora, eu vou ser uma espécie de promotor. E Uhum. isto passa a estar aberto a qualquer pessoa. Para os promotores, tem a possibilidade de dizer assim, eu antigamente tinha X pessoas que estavam dispostas a investir, e agora tenho, se calhar, um mercado em que com fracionalização vou muito mais longe. Claro. Como isto é feito dentro da lei, e é feito dentro da lei e da regulação, as próprias pessoas têm o conforto de não estarem a ser enganadas. Sim, há transparência, né, no processo, né? Não é só transparência, os ativos estão lá. Claro. Se eles fizerem asneira, vão presos. Claro. Se houver coisas, aquilo é penhorado. Quer dizer, os ativos estão lá, não fogem. Claro. Estão na Web3, estão na Web3, mas estão regulados, tal como hoje. Mas como são mais eficientes, aquilo que Uhum. são hoje os investimentos, até empresas cotadas por hipótese, Uhum. eu tenho esse nível de eficiência, mas para, de repente, a economia em geral. Qualquer empresa pode fazer isto. Ora bem, só não vamos ser suficientemente fortes por isto ser um piloto. Isto Uhum. é sendo um piloto, mas já permite fazê-lo. Eu, para mim, neste momento, é o mais disruptivo. Outros seguirão, porque a própria entrada do MiCA, em particular com os títulos 3 e 4, já vai permitir coisas incríveis, mas é só para o ano. Neste momento, claramente, este exemplo que eu acabei de dar. Boa. Aqui quase para fecharmos aqui a nossa sessão, mais duas ou três perguntas. Algum livro, algum filme que gostasses de recomendar aqui à audiência? Filme, veio-me agora à cabeça o The Big Short, só por piada. É um filme cómico que explica o crash de 2008 e o que eu acho Uhum. que toda a gente devia ver. Assim mais sério, alguns livros que me alteraram a minha maneira de pensar. Claramente o James Guns and Steel, do Jared Diamond, Sei. que, e um bocadinho a mesma linha, o Sapiens, que são livros incríveis. Eu gosto deste tipo de inspirações e, por exemplo, o Benjamin Zander na TED também tem uma pequena talk de meia hora que me... E Sei. coisas desse tipo é aquilo que me move. Mas se eu fosse agora recomendar a um filho meu qualquer coisa pronto, para o inspirar, era capaz de ser nesta linha. Boa. Algum conselho bom que já te deram e que tu guardes como referência, seja ele a nível pessoal ou profissional, que tu te lembres sempre? Epá, aquela lógica que eu tentei passar aos meus filhos, que é, nós podemos ser o que quisermos. Boa. Portanto, temos que acreditar. Vamos falhar imensas vezes, vamos ter imensas... Mas há sempre solução. Há sempre uma portinha, aquela coisa de que quando se fecha uma porta, se abre uma janela, não é? É. Há sempre uma solução. Portanto, eu tenho tido uma vida muito atribulada, na verdade, mas sempre muito plena, porque o insucesso faz parte do sucesso. É isso Ou mesmo. seja, faz parte, temos que aprender com ele e aproveitar o que ele nos dá de melhor, seja do ponto de vista emocional, porque o insucesso depois leva-nos a ser ainda mais, não, agora é que é, e o processo de aprendizagem ninguém consegue aprender sem falhar, e portanto, eh, aprender a falhar, aprender com o erro e ficar mais forte por isso, é o que nos faz poder acreditar que podemos ser o que quisermos. Enfim, com os limites que nós conhecemos, como é óbvio. Claro, sim. Mas a verdade é que não é para ficar, não é para ser reativo, é para ser Claro. proativo, com o risco, obviamente, emocional de falhar e ter que superar essa frustração. Portanto, esse tipo de coragem é crítico para mim naquilo que é evolução, em nunca parar de aprender. Boa. Concordo plenamente. Última pergunta e talvez a mais fácil. Algum hobby que possas partilhar? Bem, eu tenho vários.
Gosto muito de andar de moto, mas o hobby assim mais louco é a aviação, ou seja, eu sou piloto, andei a pilotar aviões pequeninos e é muito divertido. É muito divertido. Só Boa. posso dizer que é muito divertido. É muito mais seguro do que as pessoas pensam. Sim. Porque o avião tem um paraquedas, porque plana e pode aterrar em qualquer sítio, porque é muito leve, porque é barato. Eu vou ao Algarve e volto por 50 euros. Enfim, é muito 50, giro. 50 euros nem dá para as portagens em carro, quase. Não era Não, muito não, bem, mas pois, por acaso agora saiu uma lei idiota que para além dos 50 me obriga a pagar 100 euros suplementares por causa das taxas de carbono. Aquela coisa dos 2 euros por passageiro é mentira. Aquilo é uma taxa que se eu for ao Algarve agora de avião, o que eu antigamente pagava de 50 euros de gasolina, Uhum. agora por causa da suposta taxa de carbono, tenho que pagar em cima disso 100 euros, o que é um disparate completo. E que corre o risco de destruir a aviação. Eu acho que essa lei há de acabar de voltar para trás, porque é demasiado estúpida. Mantém-se obviamente para os jatos, mas não para os aviões pequenos que gastam menos que um automóvel em gasolina para se deslocar, portanto não devem pagar uma taxa de carbono, que Claro. imagina, para os automóveis devíamos dizer, olha, agora que você utiliza gasolina, para além dos impostos todos que paga, agora tem que pagar o dobro em taxas por causa do carbono. Quer dizer, há limites, não é? Mas E foi tudo isso que para o a Algarve de bicicleta. o governo fez agora a partir de julho, o que é errado. Mas eu acho que vai de voltar para trás, porque senão para a aviação. É o único país do mundo onde isto acontece. Mas está a acontecer, aconteceu a partir Pois, de 1 de julho. Fora isso, enfim, podemos sempre fazer voos locais e não pagamos. claro. Isto é muito divertido. Boa. Olha, Paulo, chegamos ao fim. Agradeço imenso a aula, aqui conhecer mais uma aula de informação e de literacia e a tua disponibilidade e vamos falando. Parabéns pelos projetos. Muito obrigado, um gosto. Obrigado. Obrigado.